Oi, leitores, bem-vindos ao canal Leitura Lise. Gente, olha aqui, cá estou eu novamente. Falei pra vocês que eu não ia demorar mais tanto tempo pra voltar a aparecer aqui no canal, trazendo resenhas. E hoje, olha só que alegria, eu vou trazer a resenha de 2 livros curtinhos de um autor paraense aqui da minha cidade de Belém, o qual eu sou muito fã, que é o Edi Augusto, Moscou e o Psica. Bom, eu tive a oportunidade de conhecer o Edi no encontro literário promovido pela Livraria Travessia, aqui da minha cidade, uma livraria linda, que sempre tem diálogos no porão, que eles chamam, né, a livraria de um amigo querido, professor do Pedro, e ele promoveu um encontro incrível, assim, com o Edi, a gente ficou bem próximo, né, pôde conversar com ele, fazer perguntas, e eu tive a oportunidade de entregar um livro meu para ele, e ele pegou com muito carinho, né, desejou boa sorte, autografou o livro dele para mim, colocando para a minha amiga escritora. Imagina o quanto que eu fiquei lisonjeada com isso, né? Com o carinho, a humildade desse escritor que é grandioso, já super premiado internacionalmente. Eu fiquei muito emocionada e muito feliz e cada vez mais fã, e mais fã ainda, né, do escritor. Bom, gente, a experiência de você ler um autor da sua cidade, ela é muito singular, ela é maravilhosa, porque você, quando tá andando na rua, reconhece aquela história, né? Você, quando tá lendo, tem um certo grau de proximidade maior com a obra, né? Foi o que eu senti lendo Eneida de Moraes com Aruanda Bandicheiro, né? Uma ode a Belém que ela faz ali. Mas o Edi, ele já dá uma visão mais do outro lado, né? Do lado mais da violência, o lado mais sombrio de Belém. Então o Edi, ele nos apresenta uma Belém bastante violenta, né? Que de fato é. Eu vou começar falando um pouco para vocês sobre o Moscou. A começar pelo título, gente. O título faz referência a Mosqueiro, que é uma ilha que a gente tem, né? De água doce, bastante popular nas férias de verão, nas férias de julho, que é o período por qual se passa essa história. E eu, sinceramente, gente, passei a minha infância em Mosqueiro, na Praia do Maraú, que ele fala muito mais do Chapéu Virado, né, de outros pontos da vila, né, mas eu também adorava o Chapéu Virado, achava super badalado, gostava pra caramba de ir. Tenho férias inesquecíveis em Mosqueiro, Moscou, né, e a gente usa essa gíria, não sei se a palavra certa é gíria, né, mas esse modo de falar, às vezes a gente se refere a Mosqueiro como Moscou. Então, gente, quem conta a história de Moscou pra gente é um jovem marginal, envolvido com gangues, com o mundo do crime, drogas, sexo, violência, assim, extrema. E ele vai contar alguns episódios que ele vivenciou com os seus amigos, né? E alguns outros sozinhos também, ou na companhia de outras mulheres. Em Mosqueiro, umas férias que ele tirou lá, porque ele mora em Belém. E aí, o livro ele já começa super punk, com uma cena de violência, de invasão de uma propriedade desse protagonista narrador e a sua gangue, os seus amigos. E eles invadem ali uma propriedade, estupram as pessoas, tanto o homem quanto a mulher, um casal que estava ali junto. E a gangue estuprou tanto a mulher quanto o homem. E eles falam, assim, de morte de maneira bastante banal, de sexo de maneira bastante banal entre eles, assim. Bom, logo no início da história a gente fica sabendo que esse protagonista, ele tá muito afim de uma menina, que é a Graça. Talvez seja, assim, um sentimento muito novo pra ele, a sua primeira paixão que ele tá experimentando. E ele fica uma boa parte do livro tramando como é que ele vai entrar ali na vida da Graça, né? E pensando, assim, como é que ele faz pra tê-la, né? E tentando entender esse sentimento que ele tá vivendo com ela. E aí chega um momento que ele conhece de fato ela, que ele consegue conversar com ela e ter um envolvimento maior, mas os desdobramentos desse envolvimento são catastróficos. A gente também tem aqui uma experiência narrada por ele com uma mulher mais experiente, uma mulher mais velha, já com 2 filhas, e ele teve um envolvimento sexual com ela, assim, muito intenso, arrebatador, e ela também vai ter um papel extremamente importante, sobretudo no final da história, né? Então eu acho que o grande cerne aqui do livro é o psicológico do personagem, sabe? Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, né? Como é que esse jovem encara a violência como algo muito natural, né?
como se fosse algo enraizado já na sua própria personalidade, assim, sabe? Inclusive tem algumas cenas aqui de violência, de estupro mesmo, que me lembraram alguns contos do Rubem Fonseca. Eu li um livro de contos dele recente, que é o Ela e Outras Mulheres, em que tem algumas cenas que me chocaram em alguns contos, bem semelhantes com o que acontece aqui com o Edir, mas eu ainda fiquei mais chocada com o livro do Edir. Não sei se vocês já leram O Apanhador no Campo de Centeio, né, do Salinger, que também é um jovem, assim, meio que marginal, meio delinquente, né, narrando, assim. Claro que ele não tem, são livros diferentes. Eu gostei infinitamente mais de Moscou do que do Apanhador no Campo de Centeio, mas você também tem aquela linguagem muito bem feita, muito bem criada, né, é uma voz muito verossímil, parece que realmente é aquele menino, esse garoto aqui existe de verdade, existiu de verdade, assim. Não quero falar muita coisa, que eu tenho medo de dar spoiler, porque é um livro bem curto, mas leiam Moscou. Faz muitos anos que eu não vou em Mosqueiro, pra vocês terem uma ideia, gente, acho que é da vez, assim, mais recente, eu tava na graduação ainda, eu fiz biologia, né, e eu e o meu grupo, a gente fazia um trabalho na Baía do Sol, uma das praias de Mosqueiro, e numa escola, e era um trabalho sobre resíduos sólidos. E eu lembro bem que uma das nossas visitas nos alertaram que estavam de olho na gente, uma gangue local de olho na gente, querendo nos assaltar pra gente não ir embora tarde da escola. Então olha que fato, né, curioso, um momento tenso vivido em Mosqueiro. Não chegamos a ser assaltados, graças a Deus, porque fomos alertados a tempo e viemos embora cedo, né. E também não teve, assim, um nível de ameaça, de violência tão grande, tão intensa como tem aqui no Moscou, né, do Edir. Mas acredito que sim, que deva ter, não só lá em Mosqueiro, né, mas também em várias regiões do mundo, né, cenas de violência tão brutais como essa, praticada por jovens, inclusive, né. Com certeza, gente, nada é tão ruim na ficção que a realidade não consiga ser pior, não é mesmo? Pois é. Mas um livraço, recomendo pra vocês. Um outro livro que eu peguei emprestado da biblioteca da minha cidade é o Psica, do Edir Augusto, que eu gostei até mais do que de Moscou. Um livro muito legal. Então, o Psica, ele já vai falar sobre o tráfico de meninas que se tornam escravas sexuais no Marajó, no Pará, em várias regiões do Pará, e também em Cayena. E é um tema que muito me interessa, porque ele é um tema real, então acontece de fato a todo instante. Tem muita gente envolvida que são políticos, que são pessoas assim importantes na esfera social, digamos assim, né? E estão envolvidas nesses esquemas brutais, violentíssimos, absurdamente desumanos, como o Edir denuncia aqui nesse livro, porque sim, eu enxergo como um tipo de denúncia mesmo. E é bizarro, né, gente? Porque a gente, de fato, se sente muito impotente diante dessa realidade, né? Então, eu acredito que, nesse aspecto, a literatura, ela funciona como um instrumento de alarme mesmo, né? Como um grito para que nós devemos fazer, que nós devemos falar, projetar diante desses fatos. Esse é um tema que me interessa muito, né? Me interessa profundamente. Eu já havia escrito um conto sobre isso, né? Publiquei um conto sobre isso antes de ler mesmo o livro do Edir, porque de fato isso mexe muito comigo, né? Por ser uma realidade, uma situação que eu não consigo nem imaginar vivenciar, né? Então o livro ele começa com a história da Janalice, que é uma menina que foi expulsa de casa porque vazou um vídeo dela na internet, um ato sexual com o namorado. O namorado, né, que vazou esse vídeo, ele virou as costas pra ela, então ela foi expulsa de casa, o pai dela não aceitava, ela foi morar temporariamente com uma tia, onde ela foi abusada nessa casa, ela foi pras ruas e conheceu as drogas, e uma coisa vai levando a outra, e acabou que ela entrou nesse tráfico, né? Ela foi pega nesse tráfico de escravas sexuais. E ela era uma menina muito bonita, né? Muito ingênua. E eu fiquei tão triste, gente. Esse livro realmente, apesar dele ter as cenas de violência muito, muito impactantes e fortes, que você fica asfixiado, não consegue nem respirar de tão violento, né? Mas ao mesmo tempo ele te desperta uma comoção. Porque é um tema que realmente eu sou muito sensível a ele, né? Paralelamente à história da Janalice, você tem ali a história do Portuga, que é um cara em que assassinaram brutalmente a mulher dele após um assalto.
de uma maneira bem violenta mesmo, e aí ele busca vingança durante quase que o livro inteiro, né? Chega um ponto da história que ele acaba assim meio que se acomodando, desistindo, e aí a vida dele começa a tomar outros rumos também. Então você tem essas histórias principais, né? Mas acredito que todos aqui, os personagens que aparecem, tem o Preá, que é um marginal, um cara bem mau, assim. Você tem a história dos ratos d'água, né? Que são aqueles que fazem roubos nas tripulações, né? Roubos de carga. E assim, gente, eles fazem atrocidades, coisas que eu não consigo descrever pra vocês, você tem que ler. Só dar um exemplo pra vocês. Eles estupram as mulheres, né? Na frente dos seus companheiros. Eles não perdoam nem criança. Eles estupram as mulheres e os homens ali durante o assalto e ficam rindo. Eles obrigam ali os passageiros a praticarem masturbação, sexo oral uns com os outros. Então vocês imaginam, né, o quanto que isso é terror, né? De fato é uma violência que às vezes, se a gente não soubesse quanto que a realidade ela consegue ser pior, a gente não ia nem acreditar que é real, que o ser humano é capaz de coisas assim, né? Mas de fato é disso e muito pior. Então o livro ele é recheado de cenas muito violentas, pesadíssimas e super impactantes. Enfim, gente, eu só sei que a busca do Portuga por vingança, a saga de Janalice, as maldades ali dos ratos d'água, os políticos envolvidos, todos eles se encontram em determinados pontos do livro. Tem também um personagem que eu gostei tanto, que é o delegado, um delegado aposentado, que tenta, né, descobrir o paradeiro da Janalice, depois que o pai se arrepende de mandá-la embora, mas ela some, ninguém sabe para onde ela foi. E eu fico pensando na quantidade de pessoas desaparecidas que existem hoje em dia, né, aqui em Belém, no mundo todo, né, quantas não devem ter sido pegas aí por esse tráfico. E é muito difícil, de fato, você encontrar essas pessoas, porque são regiões, eles ficam em regiões assim que a polícia ela é muito mínima, sabe? Então assim, a segurança ela é mínima, a mídia menos ainda. Então para mim aqui no Psica a história mais marcante é a da Janalice mesmo. Ela foi uma personagem que me marcou muitíssimo. Então perceber o que ela viveu, o desdobramento, o final, assim, mexeu muito comigo. Eu fiquei muito tocada, muito triste pela história da Janalice, de fato, e imaginar o quanto as meninas passam pela mesma situação, né, gente? E o Edi, ele descreve de uma maneira única, uma maneira muito verossímil, realista, que não deixa de ser absurdamente chocante. Então, gente, leiam, por favor. Vou ficando por aqui, deixando a minha super, mega, ultra indicação. Leiam o Edir. Esses 2 livros são sensacionais. Eu pretendo trazer mais vídeos dele aqui super em breve. É realmente um tipo de livro que você não consegue parar de ler enquanto não chega no final. Você não tem muito tempo de pensar. É uma cena atrás da outra e a história ao mesmo tempo vai correndo, né? E assim... é muito bom, gente, é muito, muito excelente. Orgulho de Edir Augusto ser paraense. Ser brasileiro, né, gente? Maravilhoso. Leiam. Beijo e até a próxima. Tchau.